Este episódio tem patrocínio da editora Self. A editora Self tem o propósito de trazer-te os melhores livros dos melhores autores nacionais ou internacionais nas áreas de empreendedorismo, negócios, finanças pessoais, assim como também nas áreas de psicologia e mindset. Tudo isto para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Praticamente todos os livros são best-sellers internacionais e partilham entre si um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu pessoalmente sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Muitas pessoas perguntam-me frequentemente o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também pesquisarem o catálogo da Self e lá encontrarão muitas das coisas que eu vos recomendaria se fizesse essa lista. Portanto, se querem encontrar os livros da Self, podem pesquisar em www.editoraself.pt e podem usar o cupom de desconto Bitcoin Talks para terem 10% de desconto adicional em qualquer compra que façam no site da editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupom Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Hoje é o episódio número 3 e vamos dedicá-lo a como resolver o problema. Há 15 dias atrás falámos da questão do FTX e, na verdade, isto é muito mais do que uma questão do FTX ou de apenas um episódio por causa de um único exchange. Na verdade, isto é uma questão do mercado e se nós pensarmos e andarmos aqui a refletir um bocadinho sobre qual é a probabilidade disto voltar a acontecer, eu diria que chegamos à conclusão que é uma probabilidade bastante grande. Esta questão dos exchanges serem por natureza, conforme eu referi no episódio dedicado ao FTX, serem por natureza liderados por pessoas por vezes muito disponíveis para tomar riscos que possam pôr em causa os clientes e os utilizadores destas plataformas. O meu conselho para qualquer utilizador seria sempre de termos a noção que estas coisas podem acontecer, podem se repetir e eventualmente podem ser até mais graves do que nós podemos pensar. O caso do FTX foi impensável, foi, como nós falámos, o maior exchange, não o maior, mas muito perto de ser o segundo maior exchange do mercado a falir e a abrir falência de um dia para o outro. Isto aconteceu apenas em dias. Portanto, aquilo que nós temos que ter consciência é, primeiro, traçar o nosso plano o mais cedo possível. Segundo, ter ferramentas para lidar com estas situações. E terceiro, não entrar em pânico e cometer erros desmedidos. Eu vou hoje partilhar 4 soluções diferentes que são todas elas uma proteção de algum nível para aquilo que é o acontecimento do FTX ou a repetição de um acontecimento parecido com o do FTX e, portanto, se não fizemos esta preparação antes, devemos fazê-la agora. Se há coisa que nós devemos aprender na vida é não cometer o mesmo erro 2 vezes. Portanto, se já cometemos um erro, ou mesmo que não tenhamos cometido esse erro, se já estivermos numa situação em que percebemos que os exchanges podem falir, eu acho que seria muito imprudente que nós não preparássemos a nossa segurança relativamente à hipótese disso poder acontecer com outros exchanges do mercado. E aqui, antes de partir para as soluções, as 4 soluções diferentes que eu vou dar, eu gostava de abordar aqui 2 outras questões também e aproveitava para deixar, são questões que chegaram via o e-mail do Bitcoin Talks, e já agora aproveito para partilhar o e-mail também para quem nos queira fazer chegar questões ou temas que gostasse de ver aqui debatido no podcast. Vou reforçar então o e-mail, que é bitcointalks@editoraself.pt, e neste e-mail podem enviar o vosso feedback, podem fazer comentários ao que gostavam de ver aqui tratado. E nós vamos obviamente responder ao e-mail e vamos também responder às perguntas feitas aqui no ar em direto. Por questões de princípios e de privacidade não vamos divulgar os nomes das pessoas, vamos apenas divulgar um primeiro nome para que possamos referir a pergunta
E neste caso, já sem atalhos, partia aqui para a resposta a uma das perguntas do Miguel, que nos enviou um e-mail e que pergunta qual é a diferença a nível da tributação para quem faz mineração pessoalmente ou através de uma empresa. Então, em primeiro lugar, a questão da tributação, de facto, é assim, se já a tributação como um todo, portanto, a tributação clássica ou legacy ou tradicional das atividades já reguladas há muito tempo, se já ela é muitas vezes um campo intrincado e difícil de deslindar para os particulares, imagino agora a cabeça, como é que vai a confusão na cabeça das pessoas relativamente a criptomoedas, porque de facto diz-se muita coisa relativamente a isto. Para fazer aqui para fazer aqui a resposta a esta pergunta, que me parece muito pertinente, eu iria falar primeiro de um caso e depois do outro. Portanto, em termos pessoais, tal como hoje para qualquer atividade, nós podemos desenvolver uma atividade em termos pessoais ou em termos empresariais. Okay? Em termos pessoais, existe uma taxa de IRS, portanto, que é sobre os rendimentos singulares, e existe uma taxa sobre as empresas, que é o IRC, sobre os rendimentos empresariais ou comerciais. A diferença tem muito a ver com que taxas é que podemos ser cobrados em cada uma destas situações, não é? Eu acho que aqui há uma escolha para fazer. Uma pessoa queira, por exemplo, fazer mineração, se a quiser fazer em termos pessoais, vai ser abrangida pelo regime do IRS. Se o fizer em termos empresariais, vai ser abrangida pelo regime do IRC. E aqui, embora estas coisas depois tenham nuances mais específicas, eu acho que o mais importante e aquilo que realmente interessa ao utilizador, e parece-me que é este o interesse aqui, é muito mais o interesse da otimização fiscal. Não é? Portanto, como é que pode fazer a sua atividade tirando o máximo proveito possível da sua atividade? Parece-me um interesse legítimo. E, em termos de IRS, à partida, esta atividade pode ser enquadrada de duas formas. Primeiro, se for enquadrada, aliás, mesmo pessoalmente pode ser enquadrada de outra maneira. Pode ser, estava-me agora a ocorrer, isto pode ser também enquadrado a nível de recibos verdes, se a pessoa não tiver um salário, ok? E aqui será uma atividade, mas o importante é perceber que em termos pessoais isto vai ser englobado no nosso rendimento e, portanto, se for declarado junto com o nosso rendimento, devemos tentar aqui estimar qual é o volume provável de faturação que vamos ter com esta atividade e somar isso ao nosso rendimento que já temos hoje, do salário, por exemplo. Isto vai atingir uma taxa global e essa taxa é que vai determinar se é mais interessante ou menos interessante sermos tributados em termos individuais ou em termos empresariais. À partida, sem um caso de estudo, porque isto depois é pessoa a pessoa, isto depois tem a ver com muitas outras questões, como por exemplo, a pessoa tem filhos, não tem filhos, é casada, não é casada, entrega o IRS junto ou não, que outras despesas é que tem, que outros rendimentos é que tem e que engloba, por exemplo, se tem casas alugadas, se tem algum outro tipo de cenário. Tudo isto vai construir um bolo do IRS que todo ele somado poderá ir parar a uma taxa, e isto parece-me o mais provável, poderá ir parar a uma taxa bastante alta e se calhar facilmente acima dos 20 e tais por cento, 30%, 40%, dependendo sempre do nosso salário. Aqui é o bolo total é que vai definir. Isto é muito fácil, é ir à net, verificar quais são as tabelas do IRS e tentar perceber onde é que se vai enquadrar o nosso rendimento anual, ok? Anual, relativamente ao IRS. E atenção, fala-se de rendimento bruto aqui, não é líquido de despesas, não é rendimento menos despesas, é o rendimento bruto. Portanto, quando pensarem em salário total anual, para fazer estes cálculos, não pensem em salário mensal que entra na vossa conta bancária. Pensem no salário total que está no vosso recibo de vencimento ou eventualmente na declaração anual que as empresas por norma enviam no final do ano. Esse valor bruto é que é o valor que deve ser tido em conta para estes cálculos. Isto provavelmente vai ter uma taxa mais alta do que se a pessoa decidir fazer esta exploração, por exemplo, em termos empresariais.
E eu digo isto porquê? Em primeiro lugar, porque existe uma taxa mais baixa para PMEs ou micronegócios para rendimentos até, creio eu, e se estiver em falta eu tentarei corrigir esta situação, mas creio que os primeiros 17 mil euros de lucro da atividade são tributados a uma taxa mais baixa. E eu creio que é 17%, a taxa, ou 17,5%, a taxa mais baixa. Eu depois vou pôr aqui ao lado o acesso para que vocês possam validar estes valores, mas muito próximo do valor real. Se estiver aqui a falhar, será por 0,5%. Eu não validei esta informação antes, mas ela está muito próxima dos números reais. E depois disso, ou seja, rendimentos acima disso são taxados a 21%, que é a taxa de IRC. Portanto, dependendo da nossa situação profissional, é provável que o IRC seja uma boa alternativa para ser o lugar onde decidimos tributar esta atividade. Também outra questão que me parece importante refletir é: quando criamos uma empresa, também existe a oportunidade, isto vai haver aqui um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é quando criamos uma empresa, também os gastos relativos a esta atividade são deduções à coleta do IRC, ou seja, se nós temos 10 mil euros de lucro, ou de faturação, vamos usar um bocadinho a palavra mais correta, se temos 10 mil euros de faturação e temos 5 mil euros de custos, nós só vamos pagar IRC sobre os 5 mil euros restantes, porque a despesa abate na faturação e assim é que se apura o lucro, ok? O lucro é faturação menos despesas. E só somos tributados pelo lucro. Por outro lado, portanto, este era o lado positivo, porque se pode colocar despesas, nomeadamente a aquisição dos equipamentos, amortizações dos equipamentos, gastos com esta atividade, etc, eletricidade, etc. Qual é o lado menos positivo de optar por empresa? É que ter uma empresa aberta tem custos inerentes, ok? Nomeadamente aquele que me parece mais significativo e mais recorrente e que pode ser pesado para esta atividade, que é a contabilidade. Portanto, somos obrigados, quando temos uma empresa, somos obrigados a ter um técnico oficial de contas que assina a contabilidade da empresa, que é responsável pelas obrigações fiscais da empresa e que entrega as declarações e etc. Existem aqui alguns outros pagamentos, mas aquele que me parece logo à partida que leva à fasquia é o facto de haver, por exemplo, um pagamento a um contabilista. E eu digo isto que leva à fasquia porquê? Porque também não sei qual é a dimensão que estamos aqui a falar em termos de exploração de mineração, ok? Se estamos a falar de uma pessoa que quer minerar na sua casa e que vai reunir um conjunto de equipamentos, eu presumo que não é um super investimento, que não é propriamente um call center, desculpe, que não é propriamente um data center de mineração, ou que não é uma instalação ou um armazém de grande dimensão, e portanto estou a partir do princípio de uma visão particular, não é? Porque aqui o que está em causa é qual é a tributação mais interessante, se é pessoal, se é empresarial. Obviamente, se estamos a falar de um investimento elevado, se calhar até com vários investidores, claro que a solução empresarial será sempre a melhor. Em termos pessoais, aqui o que leva à fasquia, e eu acho que isto deve ser feito a uma continha, é pegar num Excel e começar aqui a detalhar as rúbricas. Se a pessoa quiser fazer uma operação mais pequena, eu acho que tem logo que ter em conta que é preciso um contabilista para esta atividade e que, portanto, isto eleva à fasquia. Só se justifica acima de uma certa faturação. Eu espero ter ajudado, Miguel, espero que consigas a partir daqui pegar em algumas coisas e pelo menos explorar as tuas possibilidades para perceber qual é a melhor maneira de o fazer. Antes de dar um passo, valida sempre as duas hipóteses, ok? Valida a dimensão das coisas e valida o que é que farias num cenário e no outro. Eu acho que esta parte é muito gira até para quem está a criar negócios, portanto é um entertain muito engraçado e, enfim, segue aqui alguns links. Eu vou deixar um link relativamente a isto por causa das tabelas que eu estava a falar e por causa da parte dos impostos, mas isto também são informações que vocês rapidamente encontram no Google, ok? Não trago aqui muito valor ao estar a dar-vos os links diretos. Vamos passar à segunda questão, antes de ir ao nosso tema principal.
E o Diogo, talvez até também em resultado, eu por acaso conheço o Diogo e já agora gostava de deixar-lhe aqui um abraço. O Diogo já o conheci pessoalmente, uma vez numa sessão de autógrafos na Feira do Livro. O Diogo abordou-me e, portanto, envio-lhe aqui um abraço também. Diogo, um abraço para ti. E obrigado pela questão e pelos elogios ao podcast. Já sabem que estamos aqui para tentar ajudar nestas coisas, mas também para trazer informação de qualidade todas as semanas. Então, Diogo, obrigado e vou passar à tua pergunta. A pergunta é: recomendas arranjar uma ledger para segurar os meus investimentos, portanto, para mantê-los seguros? Se sim, qual seria a mais indicada? E não sei ao certo como funciona o External Wallet, mas por falar disso, eu já tinha falado disso no episódio do FTX e ele volta a mencionar esse facto. Então diz que ficou a pensar seriamente na ideia de adquirir uma ledger. Como seria a forma correta de o fazer? Ora bem, nós mais à frente já voltamos a falar sobre isto, mas quero desde já deixar aqui uma resposta mais direta a este assunto. A melhor forma de, partindo do princípio que a nossa decisão é comprar uma ledger, e mais para a frente no episódio vamos falar deste... Eu estou a falar ledger é uma marca, ok? Nós por vezes cometemos esta gafe, de certa maneira, de, em vez de falar do nome dos equipamentos ou da sua categoria, falamos de marcas porque tornaram-se tão populares que acabamos a falar da marca e não do equipamento. Na verdade, estamos aqui a falar de uma hardware wallet. Okay? Existem várias marcas. Uma delas é a Ledger, que é bastante popular. Outra delas é a Trezor, por exemplo, que eu normalmente procuro aqui equilibrar um bocado o jogo. Quando falo de uma, procuro falar de outra. O Diogo fala da Ledger especificamente, mas vamos alargar aqui o conceito a hardware wallet. Normalmente o meu conselho nestes casos é: uma hardware wallet é um investimento. É um equipamento que custa X. Custa hoje entre 50 e tal euros e 100 euros as versões mais baratas de ambas as marcas. Eu acho que é sempre uma boa ideia ter uma hardware wallet. No entanto, eu percebo que gastar este valor só seja interessante a partir de um certo portfólio, a partir do dia em que temos uma quantidade de criptomoedas que já justifica ter um investimento para mantê-las seguras que custa este valor, não é? Da mesma maneira que nós também, quando queremos comprar um cofre para guardar coisas em casa ou queremos comprar um mielheiro para guardar lá coisas, não convém que o mielheiro seja mais caro do que o conteúdo, não é? Portanto, aqui é importante percebermos qual é a dimensão entre uma coisa e outra. Perceber se vale a pena fazermos este investimento ou não. Fazendo, e não me vou já alongar nos porquês, depois mais à frente eu vou detalhar e vamos falar de hardware wallets mais para a frente neste episódio. Fazendo, a maneira mais, e acho que é a única maneira segura de o fazer, é adquirir esta hardware wallet no site oficial da hardware wallet, ok? Eu até evitaria o grande comércio online das grandes mega lojas que vocês conhecem mundialmente. Eu preferia não dizer nomes, mas eu até evitaria isso e evitaria totalmente, e isto é proibido, comprar em segunda mão, ok? Nunca cometam o erro de comprar uma hardware wallet em segunda mão, porque existe uma grande probabilidade delas estarem hacadas e de eventualmente vocês colocarem lá os fundos e serem perdidos. Isto já aconteceu bastante, isto era uma armadilha comum no início das hardware wallets, e muita gente perdeu depósitos de criptomoedas que passou para uma hardware wallet que na verdade estava hacada, que estava quebrada, e que obviamente que a pessoa que a vendeu do outro lado ficou com os fundos, e isso é totalmente irrecuperável, nunca mais os veem. Portanto, não façam esse erro para poupar 10, 20 ou 30 euros, ou nem que seja para poupar 50 ou 100 euros. Mais vale ter num exchange, e isto é claríssimo, mais vale ter num exchange do que andarem a comprar hardware wallets em segunda mão. Okay? É mesmo muito perigoso. Portanto,
O método para o fazer de forma segura é ir ao site oficial e comprar de forma oficial. Mais à frente voltamos a falar disto, mas até aproveito para deixar aqui a dica de que quem queira também ajudar até o podcast de alguma maneira, nós temos um link de afiliados na Ledger. Portanto, quem quiser comprar e achar que já agora aproveita para nos ajudar no podcast, no financiamento do podcast e na nossa manutenção, pedido nosso, use aqui o link nos afiliados que temos na descrição do episódio. Procurem na descrição. Temos alguns referrals. Este é um dos afiliados. E já agora usem, se vos fizer sentido, e assim contribuem também para que nós possamos continuar aqui a trazer informação. E pronto, hoje são estas as duas perguntas que temos. Vamos então entrar no grande tema, que é, para grandes tempestades, como é que vamos proteger o nosso valor, as nossas criptomoedas? A verdade é que temos que constatar que o mercado está perigoso, ok? Existe aqui um perigo nos exchanges. A queda do valor das criptomoedas é uma das causas principais para a insegurança dos exchanges, porque, na verdade, a maioria dos exchanges, aliás todos, baseiam-se num investimento muito forte em criptomoedas e, portanto, os seus assets estão em criptomoedas. Obviamente que quando um exchange tem uma Bitcoin, por exemplo, que estava a 60 mil euros há ano e meio e que hoje está a valer na casa dos 16 mil euros, é natural que toda a bagagem e a alavancagem financeira desta empresa tenha reduzido numa dimensão parecida com a queda da criptomoeda. Portanto, percebam que não é fácil para os exchanges financiarem-se, pagarem salários, contratarem a quantidade de pessoas que contrataram, investir no marketing da maneira que investiram para conquistar novos utilizadores e fazer tudo o que fazem quando a sua conta bancária foi cortada a menos de metade por desvalorização de criptomoedas. É muito natural que exista uma quantidade maior de exchanges e que ainda não ouvimos falar hoje e que também possam estar em dificuldades, ok? Eu nem queria alongar aqui muito esta possibilidade, porque também não quero trazer uma sensação de pânico total, mas gostava de partilhar duas ideias. É uma ideia, mas estendida para dois lados, que é, se o Binance em algum momento estiver em perigo ou cair, e se o Tether, o USDT, em algum momento, que aqui não é um exchange, mas sim um outro grande perigo do mercado, uma stablecoin, cair, se o Tether cair, eu acho que podemos ver aqui, não um inverno, mas uma enorme idade do gelo nas criptomoedas. Isto acontece se o Binance cair ou se o Tether cair. Qualquer um deles vai criar uma idade do gelo que será muito, muito, muito prolongada e muito difícil de ultrapassar nos próximos anos. Tenham isto em mente sempre que estejam a investir em criptomoedas e a planear o vosso futuro dos próximos meses. Os perigos específicos. Portanto, isto é um perigo de mercado, um perigo geral, um perigo que se pode chamar de macroeconómico. Um perigo específico será o Binance cair e nós termos lá uma quantidade de criptomoedas elevadas. O Binance tem vindo a justificar e a tentar ser cada vez mais transparente relativamente à forma como está a cuidar dos fundos dos seus clientes e, portanto, isto é um bom sinal. No caso do Tether, eu mais vale convidar-vos a ouvir o episódio da temporada anterior sobre Tether, que aí vão perceber toda a envolvente do Tether, todos os perigos em causa e todas as consequências. Portanto, é um episódio totalmente dedicado ao Tether. Procurem nos episódios anteriores, temporada anterior, episódio especial sobre Tether, ok? Então, vamos à parte nuclear deste episódio. Como reagir a esta crise e o que é que devemos privilegiar? Na verdade, eu acho que temos que privilegiar, se calhar aqui 3, 4 pontos principais. Em primeiro lugar, em épocas de crise, privilegiar sempre a segurança daquilo que temos. Okay? Se há coisa que a história já nos mostrou, é que é mais importante preservarmos esta segurança, e se preservarmos o que temos hoje e conseguirmos manter o nosso valor atual, vai ser muito mais fácil de gerar valor no futuro. Portanto, eventualmente, a grande oportunidade pode ser guardar com segurança o que temos. Okay? E aqui, hoje, o episódio vai ser muito focado em formas de segurança sobre aquilo que temos. Gostava também de partilhar aqui uma ideia que é muito
muito popular junto das finanças pessoais e desta ideia de investirmos ao longo da vida. É que em tempos de crise é muito mais importante aquilo que nós não perdemos do que aquilo que ganhamos. Eu muitas vezes vou repetindo isto, e quem ouve o Bitcoin Talks há mais tempo provavelmente já me ouviu dizer isto antes. Em momentos de queda do mercado é muito mais importante nós não cairmos do que propriamente querermos fazer ganhos especialmente inteligentes ou grande jogo de cintura nesta altura. Portanto, mais um motivo para nos preocuparmos primeiro em segurar o que temos. E também a ideia, e aqui uma ideia um bocadinho mais atrevida, de ser importante posicionar-nos para os ganhos que possam haver de seguida. E isto tem mais a ver com vamos planear como é que mantemos uma parte dos nossos fundos segura e vamos planear como é que vamos fazer algum tipo de entrada, se é que queremos fazer algum tipo de entrada no mercado para dias mais solarengos, dias de mais sol. E estas são as ideias fundamentais que precisamos de garantir. Agora, o que é isto, não é? O que é esta coisa de estarmos mais seguros com o nosso capital, não é? Porque nós ouvimos muita coisa e como é que, afinal de contas, como é que vamos garantir que os nossos fundos estão mais seguros? Aqui eu quero partilhar algumas ideias que também são práticas que eu gostava que vocês refletissem e, a meu ver, são a melhor partilha que eu vos posso deixar. E então gostava muito que olhassem para estas coisas com alguma calma e que nutrissem aqui por um sentimento de paciência. Então, em primeiro lugar, constatarmos que há pouca liquidez no mercado e, portanto, cuidado com qualquer ação de leverage ou algum tipo de jogo financeiro que queiramos fazer. Porquê? Porque quando há pouca liquidez no mercado e esta saída dos exchanges, saída de exchange para private wallets ou hardware wallets, vai ainda retirar mais liquidez ao mercado. O que é que a liquidez do mercado significa? É a quantidade de criptomoedas compráveis ou vendíveis neste processo, não é? A quantidade de gente disponível a comprar e a vender. Com que volume é que se fazem as compras e vendas do mercado? Ok? E aqui, quando o volume é baixo, é importante perceber que as variações podem ser maiores. E aqui entramos numa segunda dica, não é? Cuidado com os shorts e cuidado com futuros. Porque isto são jogos de all-in e o mercado, na verdade, está facilmente a ir ao contrário das expectativas. Porquê? Porque quando há pouca liquidez, as variações tendem a ser maiores e qualquer comportamento que seja de volume vai influenciar o mercado de uma forma maior e mais impactante. E, portanto, a liquidez, a falta de liquidez neste caso, não é nada convidativa a grandes jogos de azar, digamos assim. E, portanto, ficava aqui o conselho de protegerem-se e terem cuidado. Se quiserem experimentar esta volatilidade, façam-no com quantias pequenas. Experimentem fazer isto com quantias mais pequenas. Porque, de facto, também é óbvio que existe aqui uma possibilidade de ganhos maiores, não é? Sempre que há uma maior volatilidade, há um maior potencial de ganhos. Mas muita atenção, porque os mercados diariamente hoje facilmente variam 5 ou 10% nas criptomoedas. E isto estamos a regressar a uma época que já conhecíamos do passado, se calhar de antes de 2020, onde o mercado variava percentagens maiores durante os 24 horas de um dia. Portanto, muita atenção. Se quiserem fazer este tipo de coisas, estejam atentos ao mercado durante as 24 horas. Não deixem lá uma ordem para depois ir vê-la mais à frente, porque de facto ela é cumprida e é liquidada e podem perder quantias relativamente grandes a fazer isto. Ok? Por outro lado, eu gostava de falar e focar o episódio sobre como é que podemos proteger as nossas criptomoedas fora dos exchanges. Eu alimento muito esta ideia. Desde que eu escrevi o livro Bitcoin em 2018 e que vai hoje na 12ª edição, e obrigado também a todos, já agora aproveito para agradecer a todos que já compraram o meu livro, que foram muitos, não é? São mais de 20 mil cópias vendidas e, portanto, estou muito grato pelas pessoas que foram passando a palavra e que foram partilhando os conteúdos do meu livro. Porque de facto é isso que eu faço, é partilhar o conhecimento não só do livro, mas também no podcast. Desde o início que eu digo que é importante termos
uma parte do nosso capital fora. E aqui a ideia é muito mais de pensarmos em ter uma parte fora de exchange do que propriamente acharmos que temos que ter tudo fora. Também não precisamos de jogar aqui o jogo do 8 ou 80. Não temos que ser radicais ou só ver uma coisa. Eu acho que é importante para quem quer fazer trocas ou até pode querer reagir a mudanças de preço, ter uma parte no exchange. Mas é importante se tivermos aquela parte do nosso património cripto que não é para fazermos trading, então não faz muito pouco sentido tê-la num exchange. E é isso que vamos abordar hoje. Sair de um exchange, ok, mas vou para uma hardware wallet? Calma. Existe aqui um passo intermédio. E é sobre esse passo que eu gostava de explorar aqui uma primeira parte deste tema. Gostava de deixar um exemplo de algumas private wallets que não são exchanges, que as criptomoedas conseguem ficar numa wallet, mas apenas com acesso do nosso lado. Nós é que temos as private keys e não o exchange. E eu já vou partilhar mais para a frente uma solução que é híbrida e é muito pouco falado, e eu acho que esta vai ser até uma coisa que vamos falar mais vezes, porque existe uma solução híbrida de exchange com private keys, e é uma solução muito interessante que eu vou partilhar mais à frente, mas neste momento ia falar de private wallets, onde nós temos as private keys da nossa wallet. Nenhum exchange tem as nossas criptomoedas na sua posse. Elas não são usadas para alavancar o exchange, elas não são usadas para endividar o exchange, porque elas estão numa wallet verdadeiramente original, nativa, que só pode ser movimentada com as nossas private keys. Okay? É engraçado ver que quando eu publiquei o meu livro em 2018, isto era a coisa mais comum. Quem estava em criptomoedas não tinha criptomoedas em exchange, eu não estava muito ligado nisso. Não estava muito preocupado em ter criptomoedas em exchange porque fazia movimentações fora de exchange, em private wallets. Engraçado que ao longo do tempo aquilo que ficou popular foi ter criptomoedas em exchange, apesar dos inúmeros conselhos que eu tenho deixado aqui no Bitcoin Talks ao longo dos últimos 4 anos. Mas a verdade é que a maioria das pessoas hoje fala de exchange e tem criptomoedas em exchange e muito poucas usam private wallets. Eu acho que é quase uma nova geração de utilizadores que já nem chegou à implementação de private wallet. Então eu queria partilhar aqui duas que me parecem. Eu também as partilho noutros conteúdos, mas gostava de partilhar aqui duas no podcast, que são duas que ao longo dos anos colheram a minha confiança e que têm mantido um excelente serviço. Uma delas é o Exodus e a outra é o Jaxx Liberty. Okay? Então, o Exodus basicamente é uma private wallet onde nós temos as nossas chaves privadas e dentro do Exodus, que é uma plataforma que pode ser acedida no computador, pode ser acedida num telemóvel, pode ser acedida em várias plataformas, e que embora exista este mainframe, ele não é muito mais do que um lugar onde nós podemos consultar o nosso saldo da nossa wallet. Porque, na verdade, as criptomoedas não estão com o Exodus. Estão em wallets nativas da criptomoeda que nós temos. Então, por exemplo, dentro do Exodus podemos ter Bitcoin, Ethereum, Cardano, enfim. Na verdade, o Exodus tem hoje 180 criptomoedas diferentes que podem ser guardadas com private keys. E basicamente cada uma delas tem um endereço e nós temos uma verdadeira wallet nativa dessa moeda. Quando eu comecei a usar o Exodus, eu acho que ele tinha para aí 8 ou 9 criptomoedas, eu não tenho a certeza, mas eu acho que tinha para aí 8 ou 9 criptomoedas listadas. Hoje tem mais de 180, o que é interessante ver. Aqui eu acho que isto pode perfeitamente cumprir aquele lugar em que nós podemos aceder frequentemente às nossas criptomoedas, podemos ver os saldos, nós temos endereços de envio e de recepção de cada uma delas, podemos enviar criptomoedas, podemos receber criptomoedas através do interface do Exodus, podemos fazê-lo no computador, mas ninguém mais tem acesso a elas, e portanto esta é uma solução que eu acho interessante.
Também no caso do Exodus pode ser aqui um extra interessante. Se alguém quiser também investir ao mesmo tempo numa hardware wallet, existe aqui um privilégio de conexão, porque podem instalar um software do Trezor na sua hardware wallet, embora aqui também comprometa o quanto ela é off the grid. Portanto, acaba por se tornar quase uma hot wallet dentro de uma hardware wallet. Pode ser interessante para girar criptomoedas e agilizar o processo entre hardware wallet e private wallet. Ainda assim, nenhuma delas é uma exchange. Atenção, entre uma coisa e outra, elas não estão do lado de um proprietário. A parte também interessante é que, para quem não saiba, não é tão aconselhável para fazer trading, porque os custos são eventualmente superiores ao que um exchange nos pode proporcionar. Mas também podemos comprar e vender criptomoedas dentro do exchange sem sair dentro de uma private wallet, sem sair do ambiente de uma private wallet. Porquê? Porque estas private wallets, ambos os casos que eu vou mencionar, tanto a Jaxx Liberty como a Exodus, têm um serviço de exchange, de câmbio, dentro da sua wallet. Portanto, nós podemos vender Bitcoin e comprar Ethereum, por exemplo, dentro do Exodus. E basicamente isto vai a um cambista, vai a um servidor, a um provider, que nos permite fazer esta conversão de um para o outro. E, portanto, fica também aqui esta dica no sentido de poderem usar e poderem, inclusivamente, trocar uma criptomoeda por outra criptomoeda, ok? Vamos então falar um bocadinho. Eu sugeria, é assim, estes serviços não são pagos e também não obrigam a depósitos de criptomoedas ou do que quer que seja, nem a gastos. Portanto, eu até sugeria, quem quiser criar ou fazer download da aplicação e experimentar para ver se gosta, pode fazê-lo até com criptomoedas de valor baixo, se quiser experimentar, fazer trocas e etc. Porque o que mais se ganha aqui é a aprendizagem, e se nós tivermos proficiência nestes tipos de ambientes, só temos a ganhar. Podemos até não usar e usar outra coisa, mas eu sugeria que experimentassem e se tornassem proficientes nisto e tentassem ficar à vontade com estes ambientes. Por que não experimentar e depois, mais tarde, colocar lá ou não uma poupança em criptomoedas? Mas eu sugeria que experimentassem. E sugeria que experimentassem o Exodus, mas sugeria também que experimentassem o Jaxx Liberty. Porque eles são bastante diferentes na sua aparência, mas são muito parecidos nas suas funcionalidades. O Jaxx Liberty foi também uma das ferramentas que eu cedo comecei a usar e eu simpatizo muito com a Jaxx Liberty. Antigamente chamava-se apenas Jaxx e mais tarde, com um upgrade da própria plataforma, passou a chamar-se Jaxx Liberty. A Jaxx Liberty permite exatamente as mesmas coisas do que o Exodus. E também permite, portanto, o armazenamento de uma quantidade elevadíssima de criptomoedas dentro das suas carteiras. Portanto, são dúzias e dúzias de moedas. Eu não sei dizer se ela tem mais ou menos do que as 180 do Exodus, mas constantemente eles estão a adicionar novas. Portanto, mesmo que eu mencionasse aqui, isto ficaria desatualizado rapidamente. Mas também permite dezenas de criptomoedas diferentes. Sugiro consultarem os sites oficiais de um e do outro, para poderem escolher e perceberem o ambiente de um e a comunicação de um e o ambiente do outro e a comunicação do outro. E é puramente uma escolha do que é que vos soa melhor, qual é o ambiente que vocês gostam mais, onde é que se sentem mais à vontade, gostam mais ou menos do interface de um ou do outro. E eu acho que aqui, lá está, eu experimentava os dois, instalava os dois e via qual é aquele que me sinto mais à vontade. O Jaxx Liberty tem aqui também a hipótese de fazer, como eu falei, uma compra e venda de criptomoedas, por exemplo, Bitcoin para Ethereum, para Cardano ou para o que for, e que usa também serviço externo. Eles não são eles que são um exchange. Eles usam serviços externos third party, e neste caso o Jaxx usa, e até podemos optar, no caso do Jaxx é engraçado, até podemos optar qual é o câmbio que queremos usar, porque é uma empresa externa. E podemos usar o Changelly, ou podemos usar o Simplex. Por acaso, se não me engano, creio que não me engano, antigamente até usavam outro, que era o Shapeshift, creio que era assim.
Mas hoje usam Changelly e Simplex para fazerem o serviço da troca. Obviamente que este câmbio é cobrado, portanto, quando vendemos Bitcoin e compramos Ethereum dentro do Jaxx Liberty, pagamos por esse serviço, eventualmente mais do que pagamos numa das plataformas de exchange, mas o objetivo aqui não é ser um exchange, porque para ser um exchange barato, para cobrarem menos na comissão, é óbvio que existem outros ganhos do outro lado, não é? Que é, nomeadamente, terem a posse das nossas criptomoedas do lado deles, dos exchanges. E, portanto, isto tem que estar claro. Um serviço mais barato vai implicar outro tipo de riscos. Portanto, quem está num exchange e acha que está a usufruir de taxas maravilhosas, perceba sempre que está a pagar por isso de outra maneira, nem que seja com risco. Ok? Está a pagar com risco, eventualmente, porque o seu portfólio está nas mãos de um third party, está nas mãos de um exchange. Aqui pagamos mais caro, mas as coisas andam de uma wallet nossa para uma wallet nossa e, portanto, aqui existe uma diferença ao nível do risco que estamos a assumir. Okay? O negócio destas plataformas não é não é o de guardar os nossos fundos, é o de eventualmente ganhar comissões em trocas e eventualmente vender outro tipo de serviços dentro destas plataformas mais à frente. Mais à frente, no tempo, ok? E portanto, pronto, também aqui o Jaxx Liberty permite ambientes de Linux, Windows, tem também uma extensão no Google Chrome. Acima de tudo, o Jaxx funcionava em mobile, é daí que eu usei inicialmente. A Jaxx foi em mobile, mas hoje já tem versões também possíveis de consultar no computador. E portanto fica esta sugestão, ok? Dê uma olhada às duas. Agora, talvez a coisa mais diferente que eu proponho aqui, e para algumas pessoas que estão atentas se calhar ao que eu publico, e até para quem já tirou o meu curso de criptomoedas já conhece garantidamente, porque eu apresentei lá esta solução no meu curso, uma solução que é quase híbrida, que é o blockchain.com. Okay? Esta, apesar de não ser o mais popular, as pessoas conhecem muito mais o Binance, conhecem muito mais até o Kraken, conhecem mais o Coinbase e conhecem mais estes nomes populares, o Crypto.com. Mas o blockchain.com, na verdade, é dos mais antigos exchanges que existem e é dos maiores também. Hoje não tem a dimensão destes novos exchanges que escalaram muito rápido, mas muito cedo o blockchain competia com o Coinbase e, aliás, quem for ver o frame de um e do outro vai perceber a enorme semelhança estética de uma coisa e de outra. Mas porquê que eu trago o blockchain.com? E as pessoas podem estar a pensar, então, mas porquê que estás a falar de um exchange se a ideia é sair de exchanges? Porque este exchange tem uma coisa muito específica, que é a possibilidade de nós estarmos com as criptomoedas dentro do exchange, mas sermos nós os donos da nossa private key. Ou seja, os nossos fundos, na verdade, estão numa private wallet que é dentro do exchange. E aqui podem perguntar, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é apenas a agilidade. É a facilidade com que estamos numa private wallet e muito rapidamente já estamos a usar serviços de exchange dentro do mesmo ambiente. Isto é muito mais fácil do que andarmos a saltar de uma para outra, de eventualmente termos demoras maiores de transferência de fundos de uma para outra, porque se nós, por exemplo, estamos numa Jaxx Liberty e queremos passar para blockchain.com porque vamos fazer negociação, ou queremos passar para um Coinbase porque vamos fazer negociação, dentro da blockchain.com estamos nessa private wallet e passamos para a parte de exchange e isto acontece com uma agilidade muito maior, uma questão de segundos, portanto é uma coisa imediata. Este é um grande ganho, porque podemos estar em ambiente de exchange e ser donos das private keys. E quando somos donos das private keys, só nós é que movimentamos os nossos fundos. Okay? Isto é interessante. Também interessante a hipótese, por exemplo, do earn, dos ganhos, que o blockchain.com permite, porque nós podemos fazer staking, por exemplo, de Ethereum ou de Bitcoin ou de algumas outras criptomoedas dentro da plataforma, às vezes com prazos semanais, às vezes com prazos mensais, existem diferentes rentabilidades para cada prazo, mas facilmente consegue-se ganhar 4, 5% ou mais, ganhos até 10% dentro da plataforma, em staking. Mas aqui atenção, tenho de deixar esta salvaguarda.
quando fazemos este staking já não estamos no ambiente do private wallet, ok? Isto também não há almoços grátis, como se costuma dizer. Ou estamos na private wallet e aí não há ganhos, mas estamos dentro deste ambiente, ou estamos numa wallet onde os fundos estão consignados, mas estão a render juros, ok? E se estão a render juros, entendam que eles estão do lado de alguém. Porque ninguém nos vai pagar juros sobre um dinheiro que está do nosso lado, não é? Entendam isto. Isto não é propriamente também ninguém enganar ninguém. Aqui a questão é, para nos pagarem juros, alguém vai ter que tirar proveito desse capital e vai ter que fazer alguma coisa com ele para nos poder pagar juros, não é? Ninguém paga juros a ninguém só porque sim ou só porque somos proprietários desse dinheiro. As pessoas pagam juros porque com esse capital conseguem levar a cabo outro tipo de negociação ou de negócio que queiram montar e com esse negócio esperam obter um lucro maior do que aquele juro que vão pagar, não é? É como o Manel pede dinheiro emprestado ao João a 4% porque acha que vai ganhar 10%, por exemplo, quando aplicar o dinheiro no seu negócio. E depois paga aos 4% e fica com 6% para ele. Portanto, os exchanges, quando permitem este tipo de ganhos, atenção, obviamente que eles vão estar a usar estes fundos de alguma maneira para poderem rentabilizar. Vão usar trading accounts, vão fazer os seus leverages, vão fazer os seus futuros, os seus shorts, vão fazer as suas apostas para conseguir uma rentabilidade maior. Mas esta sugestão não é interessante por ser um exchange, é interessante por ser uma combinação entre um exchange e uma private wallet. E eu acho que isto tem um valor interessante. Para quem queira explorar esta hipótese, deixo aqui um referral também em baixo na nossa descrição e podem encontrar o referral do blockchain.com, porque não é nada que eu aconselho neste episódio, é algo que eu já venho a aconselhar antes. Se vocês virem com atenção, eu já venho a partilhar este referral há algum tempo. Aliás, há pessoas que já o usaram e já agora em nome do Bitcoin Talks agradeço por isso, porque a seguir esse referral o que ele permite é que quem o usa ganha 10 euros e outros 10 euros contribuem para o podcast. Portanto, ambos ganham, toda a gente tem a ganhar, e então fica aí esse convite também para vocês. Mas usem isto e não façam isto só pelo referral, façam isto se isto for um serviço que vos interessa e que traga valor para a vossa vida, que traga valor para o vosso investimento. Se acharem que é uma boa ideia, usem e ficamos contentes com isso. Enfim, para agradar não faz sentido, ok? Nós não temos estes referrals, nem estes afiliados por princípio só nosso. Nós só vamos partilhar sempre, e quem segue este podcast sabe isso, nós só vamos partilhar coisas que nós usamos ou usaríamos e que consideramos que trazem mesmo um valor acrescentado às pessoas, ok? Eu gostava que isto ficasse claro. Esta é a melhor forma de partilhar e é a maneira como vamos continuar a agir neste podcast. Partilhamos afiliados, partilhamos referrals, mas tirando da frente que o nosso foco é trazer coisas com valor e que nós usamos e estamos a partilhá-las, ok? É isto que queremos fazer aqui. E mais uma vez deixamos aqui este convite a contribuírem de alguma maneira para o podcast. Também no caso da Ledger já falámos há pouco sobre esse afiliado e portanto também quem quiser pode usá-lo. Eu creio que por hoje falta-me apenas falar aqui de algumas coisas relativamente à hardware wallet que tem a ver com esta transição. Atenção a 2 ou 3 coisas. Não só na hardware wallet como nas private wallets, uma das coisas que vocês têm que ter muito claras é que é verdade que not your keys, not your coins, mas também é verdade que quando temos uma chave privada, e já falámos disto muitas vezes nas temporadas anteriores, quando temos uma chave privada, temos uma responsabilidade muito grande de a guardar, porque mais ninguém vai guardá-la, ok? Isto vale para tudo. Temos a total autoridade sobre a nossa wallet, com a autoridade vem responsabilidade, que é, somos os únicos capazes de abrir aquela wallet. Se nós perdermos a nossa chave privada, ninguém vai abrir aquela wallet e nós também não podemos pedir ajuda a ninguém que nos ajude a abrir, porque mais ninguém sabe abrir, mais ninguém consegue abrir e não há assistência, ajuda, nada em nenhuma wallet destas que vos permita recuperar fundos de uma wallet cuja chave vocês perderam. Portanto, é sagrada a forma como vão guardar a vossa private key. Sejam criativos na forma de guardar, mas, como eu brinco muitas vezes, e eu brinco, mas isso não tem piada nenhuma, não sejam demasiado criativos a guardar chaves privadas,
Porque se há coisa que também acontece é escondermos uma coisa tão bem que depois nem nós conseguimos encontrá-la. Portanto, pensem nisto e arranjem formas inteligentes de esconder o vosso tesouro, que é uma chave privada, de maneira que vocês saibam como recuperar. Ok? Saibam como recuperar. Também convido a poderem ter alguém de confiança, porque se vos acontecer alguma coisa, seria bom que as pessoas junto de vós e que vocês que vos são mais próximas e que vocês amam, filhos, mulheres, pais, possam, mulheres, maridos, companheiros. Portanto, vamos alargar aqui o conceito. Que possam conseguir partilhar isso com alguém em algum momento mais complicado ou mais difícil. E, portanto, pensem nisto, pensem numa estratégia, não se ponham a criar coisas e mandar para lá as coisas sem primeiro ter uma estratégia. E pensem nesta questão. Não guardem criptomoedas que se tornem inacessíveis até para vocês. Okay? Muito cuidado com isto. Convite final. Deixava aqui um TPC. Pega numa folha de papel, pega numa caneta ou num lápis e comecem a desenhar um plano cripto, um plano de património. Então eu começaria por 4 perguntas que vocês podem fazer a vocês próprios e começar por escrever. E aqui é mesmo importante, eu acho que é importante este exercício, porque nós podemos dizer, não, eu faço isto mentalmente, isto não tem a ver com conseguir. Isto tem a ver com quando estamos a escrever uma coisa, estamos a materializar e estamos a ir buscar recursos mentais e raciocínios que nos obrigam a materializar na escrita e a concretizar, e esta é que é a palavra-chave, a concretizar uma coisa que pode ser à zona quando é mental. Okay? Quando pensamos numa coisa mentalmente, é à zona. Quando somos obrigados aqui a escrever materialmente, temos que ser mais concretos. Então o que é que eu faria nesta folha, papel, um papel ou uma folha qualquer, um caderno, uma caneta e sentem-se a pensar um bocadinho sobre o vosso património. Que será o quê? Quanto é que eu tenho? Okay? Qual é o meu portfólio total? Quanto é que eu tenho no total de criptomoedas? Quanto disso é que eu quero usar para trade? E quanto disso é que eu quero colocar de parte? Fazer aqui uma separação. Podem até fazer um gráfico, engraçado. Eu gosto muito de gráficos. No meu caso, eu funciono muito com gráficos. Então, dividir aqui as coisas. Uma parte para um lado, uma parte para a outra. X% ou em valor. Façam como vos fizer sentido. Mas quando pensam em percentagem, eu acho que é uma grande ajuda para pensar em segurança também. Depois desta parte, o que é que vão fazer com cada uma das partes? Se queremos distribuir, sobre a parte que queremos deixar mais parada, como é que queremos guardá-la, tendo em conta estes recursos que eu partilho, quanto é que queremos ter num GX Liberty, ou queremos pôr num blockchain.com, ou como é que queremos guardar isto, e quanto é que queremos guardar em trade e onde, ok? A parte 2 é listarem do lado da poupança e do lado do trade, quais são os lugares que vocês escolheram e que vos parecem fazer sentido para serem o mais seguros possível e o mais baratos possíveis para guardar ou fazer trades, ok? Façam este exercício e depois, mais do que tudo, tentem cumpri-lo, porque essa é que é a parte que interessa, não é? Não é deixar isto para mais tarde, não é fácil para o mês que vem. Tentem cumprir isto. Se vocês fizerem um plano, ele é o plano lógico. Implementem o plano. Garantam que agendam, nesta folhinha, no final da folha, agendam qual é que é o dia que vão fazer isto. Se não fizerem de imediato, e eu até aconselharia a deixar uns dias de reflexão, qual é o dia em que vão fazer isto? Marquem para o próximo fim de semana. Marquem, não sei, mas marquem uma altura que vão fazer e se querem cumprir mesmo, metam um alarme no telemóvel e façam isto a seguir. Quando tocar o alarme, vão cumprir isto. Agendem um momento na vossa vida para o fazer. Pensem bem, em resumo final, em sum up disto, pensem bem, façam as vossas escolhas. Estão aqui uma quantidade de recursos que eu acho que dão para todos os gostos. Façam a vossa escolha. Usem os referrals se puderem ganhar também alguma coisa com isso. Usem os afiliados se nos quiserem ajudar a continuar a partilhar informação. E já sabem, not your keys, not your coins. E o Bitcoin Talks volta para a semana com mais informação para vocês. Para a semana temos mais um episódio especial do Princípios. Portanto, quem estiver a acompanhar a leitura já sabe. Vamos estar aqui, eu e o Rui Queiroz, à partilha de questões sobre a economia global, sobre geopolítica, mas sempre acompanhando a lógica e o raciocínio do livro do Ray Dalio, da Nova Ordem Mundial.
Portanto, semanalmente vamos acompanhar capítulos. Não percam o próximo na semana que vem. Grande abraço para todos.